Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast aqui no canal da Hopper. Então esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se vocês precisarem de algum suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, vocês já sabem que a Hopper é a melhor escolha. Podem usar o cupom AXEL10, tem aqui na descrição do vídeo, beleza? E hoje, eu já abri o vídeo rindo, por quê? Porque hoje a gente tá num cenário alternativo aqui, né? Um tanto quanto diferente. O nosso diretor de todos os vídeos que vocês já viram no canal da Hopper, todos, né? Desde o começo, desde todos, o primeiro. Desde o começo. Então, hoje ele tá do outro lado, hoje ele tá aqui, ó, preocupado com a câmera, como é que tá, Axel, checa de novo, e pensando no que ele vai falar, porque hoje eu vou entrevistar Vinícius, mais conhecido como Martin Flowers. Seja muito bem-vindo, irmão. Primeiramente, obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô sempre atrás das câmeras, né? Vendo se tecnicamente tá tudo correto e se o vídeo tá indo pra direção certa. E agora eu tô aqui do lado de cá. É estranho. Então eu que me vire agora pra saber se o vídeo tá indo pra direção certa. Mas não vai ter erro. Por que a gente tá trazendo o Vini aqui hoje, né? Pra conversar com a gente? Porque recentemente ele passou por um grande... Ele conquistou, na minha opinião, né? E aí eu tô dando já a minha opinião. Um grande objetivo, né, e sobrepôs um grande desafio, né? Não é qualquer pessoa que corre uma maratona e não é qualquer pessoa que tem a rotina do Vini que corre uma maratona. Então, a gente vai trazer um pouco disso para vocês. A gente vai falar sobre como é que foi esse processo, né? O objetivo é o quê? A gente mostrar pra galera que é possível. Basicamente isso, né? Sempre é possível. Como é que eu começo? Vamos lá, vamos começar então. O nosso objetivo aqui é isso, né? É mostrar pra vocês que é possível. Então, na hora que você bota um objetivo na cabeça, às vezes pode parecer longe demais, né? Então, aqui no canal da Hopper a gente tá abrindo o escopo, tá falando sobre vários esportes. E a gente fala tanto sobre crossfit, sobre corrida, né? Sobre jiu-jitsu, sobre o triatlon, né? Que o André é o nosso maior representante aí. A gente quer mostrar pra vocês que não se trata apenas da altíssima performance, né? Não se trata apenas dos nossos atletas de elite, seja lá em qual esporte for. Se trata também dos desafios que a gente se impõe, né? Pessoas normais, pessoas que trabalham muito durante o dia, que têm uma rotina muito corrida, mas que nem por isso deixam de lado essa parte muito importante da atividade física, da saúde e da qualidade de vida, tá? Então vamos partir do princípio. E antes de tudo eu quero saber da onde que surgiu esse objetivo, por que surgiu esse objetivo? Primeira coisa, é um prazer estar aqui, né? Eu gosto de... Eu como videomaker, eu tô sempre do lado de lá contando histórias e buscando coisas inspiradoras para colocar no YouTube aqui no canal da Hopper, no canal da Garagem, para agregar coisas para a audiência, para os espectadores, para quem está assistindo. Através desse desafio que eu cumpri, que foi a maratona, eu acredito que seja algo que as pessoas consigam se espelhar também e coloquem em prática, né? Porque eu acho que a vida está na ação, né? A vida está na atividade, está no agora e está no agir. E que se espelham, que peguem o meu exemplo e tragam para a realidade de vocês e falar, por mais que seja qual o seu... se for 5K, 200 metros, uma competição no RX, no CrossFit, um snatch de 100 quilos, se você se empenhar, se você colocar energia, se você traçar um plano para isso, estar bem assessorado com treinadores, um plano alimentar e tudo mais, você vai chegar lá. Não tem segredo, você vai conseguir. E voltando à sua pergunta, isso só foi para introduzir aqui, a corrida, na verdade, assim, eu preciso voltar um pouco lá atrás porque é uma coisa que eu carrego de muitos anos atrás, assim, não é uma coisa que veio de agora. Basicamente, a corrida ela entrou na minha vida na época que eu comecei a me preparar para o teste de aptidão física do Exército. E os grandes desafios do TAF sempre é a corrida e a barra fixa, é onde o pessoal fica, é onde tem a triagem maior ali dos candidatos que querem entrar para a vaga. Você lembra qual que é a meta de corrida? Eu não lembro. Sim, eu lembro. Eu lembro no meu ano, em 2011, você precisava correr no mínimo 2.600 metros em 12 minutos. Uhum. Barra fixa você tinha que fazer, se eu não me engano, acho que era no mínimo 5, mas no padrão. Não tem equipe, não tem nada. Sim. Começa braço esticado, puxa, volta.
Não pode ter nenhum tipo de balanço. Flexões eu não me lembro, eu acho que era... Não é tão difícil, é tipo umas 28, acho que era 30, eu acho, se não me engano. E tinha um monte de abdominais para fazer. Esses eram os padrões mínimos para você entrar na força naquela época. Beleza. E aí, faltando 6 meses para eu entrar pro exército, eu comecei a me preparar, comecei a fazer corrida, comecei a melhorar as minhas valências, né? Vamos dizer assim, valências físicas para eu conseguir passar no exército. Por quê? Porque quando eu era mais jovem, cara, eu não tenho aquela história de que sempre fui atleta, sempre fui uma pessoa super ativa em algum esporte, que desde pequeno fez alguma coisa. Não, eu sempre fui, cara, garotão da balada ali, entendeu? Jogava aquele futebol de final de semana e só, entendeu? Era basicamente o que eu fazia. E aí, quando virou na minha chavinha, falou, cara, eu preciso de alguma coisa para mudar minha vida. Veio as Forças Armadas. E aí eu abracei a causa e fui atrás da atividade física, comecei a fazer jiu-jitsu na época, musculação, mano, tudo, corrida, e me condicionei para passar e passei. E aí o que acontece? No exército eu descobri que a corrida era uma coisa muito difícil para mim, era uma coisa que não era fácil, porque quem é militar sabe, a gente corre muito dentro das forças. Quando eu falo Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército. Sim. Então, as atividades físicas, o TFM, o treinamento físico militar, a gente corre demais lá. Então, a corrida era algo que estava muito presente lá. E quando você está dentro da tropa, você está num período que você precisa pontuar. E os melhores, porque as pessoas os militares que pontuam melhor podem ter a oportunidade de seguir carreira. Porque então aí que tá. Não é uma coisa assim que você entra e já era. Interessante. Eu não sabia. Interessante. Normal, isso, né? Porque o que acontece? Existem dois. Eu vou só explanar rapidinho, só para quem não sabe. Existem 2 caminhos nas Forças Armadas. Tem o caminho do militar temporário, que é o soldado, que eu era oficial temporário, porque eu entrei pela porta do CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, que lá formam oficiais temporários que podem ficar até 9 anos no Exército. Tem os soldados, né, do efetivo variável, né, que a gente chama de EV, que são soldados do serviço militar obrigatório, que eles servem 1 ano. E tem os oficiais de carreira, os praças e oficiais de carreiras, que são os sargentos que entram pela ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, e os oficiais de carreira que vão para a AMAN, que é em Resende, no Rio de Janeiro, e lá é como se fosse uma faculdade, né? Eles fazem a preparatória em Campinas de 1 ano, vão para a AMAN, ficam 4 anos lá e depois de 5 anos de todo esse processo preparatório, eles se formam aspirantes oficiais e esses aí podem ficar até coronel. Aí eles podem ficar a vida inteira no exército como oficiais. No meu caso, como entrei como temporário, eu tenho 1 ano de preparação na escola e se eu pontuar bem, eu posso continuar. E nesse ano... Aí são várias provas, não é só os TAFs que a gente faz. A gente faz prova, a gente chama de papiro, né? Ver se você é bom de papiro no exército, que é, no caso, provas teóricas, tem topografia, tem tudo. A gente estuda um monte de coisa dentro do exército. Matérias militares, tudo mais, legislação e tiro também. O tiro também é uma coisa que te pontua dentro do exército. E essas notas te fazem ter um somatório. Uma somatória dentro da tropa. E o TAF é uma coisa que conta. Então, ao longo do ano, você faz alguns TAFs para ver como que você está pontuando dentro da tropa. E era tenso, cara, porque o que acontece? Na hora que a gente ia fazer a corrida, saía, cara, o batalhão todo correndo junto. E era um clima muito tenso, porque se você sabia que se você parar na marca de 2.700, você vai tirar nota tanto. 2.750, você tira tanto. Então você fica ali, cara, era tenso demais, porque às vezes você chegava ali no 2.100, você tava moído, e cara, faltava 500 metros, você sabia que cada metro contava para você pontuar dentro da tropa. Cada ali você sabe, se você se esforçar um pouquinho mais, você vai ter uma nota tanto e você vai pontuar tanto na tropa. Isso vai te dar uma recompensa lá na frente, né? Exatamente. Então, você tem reconhecimento, tem tudo, né? Então era uma coisa muito tensa que eu me esforçava demais ali na hora da corrida. Muito mesmo. E é uma coisa que ficou
comigo. Ficou comigo. E aí, continuando aqui, esse ano eu fiquei em primeiro lugar, porque dentro da... Eu sou oficial da Arma de Comunicações. E dentro do meu pelotão eu fui 01. E aí eu tive a oportunidade de continuar e fui pra tropa, servi em Campinas, servi no Guarujá e ascendi ao cargo de segundo tenente. E a corrida sempre era algo que estava ali no exército, que estava ali comigo e eu estava sempre buscando melhorar, mas eu nunca tive facilidade nisso. Nunca foi algo fácil. Mas é interessante, né? Porque o que me veio à cabeça logo que você começou a falar e começou a explicar, eu acho que foi justamente o que passou pela sua cabeça, e não só passou pela sua cabeça, mas que você agiu em cima na época, que era uma oportunidade. Porque, beleza, né? Você tinha mais dificuldade na corrida, você tinha mais facilidade em certas coisas. Tudo valia uma certa pontuação e no final tudo seria uma somatória para que você pontuasse melhor e tivesse um melhor resultado. Na hora que você pensa que, porra, beleza, a minha corrida não é boa, mas se eu treinar, se eu me esforçar, eu tenho uma baita de uma oportunidade. Porque tem outras pessoas que são boas de corrida, só que não são boas em outras áreas. Exatamente, era exatamente isso. Foi muito bem colocado, porque porque no exército a gente tem muitos jargões, né? E a gente sabia assim que era o bem forte e o bem burro. O bem forte e o bem burro é o cara que, cara, tira a gente chama de eco, de excelente, a letra E, né? Que é o cara eco ali, que ele tem um E que é de excelente, que é a nota 10 no exército, que é o cara eco de TAF, mas no papiro, que é no estudo, o cara vai mal pra caramba, entendeu? E aí nisso ele tipo, pontua negativamente, dependendo do tiro dele, como ele vai de tiro de pistola e fuzil, joga ele pra baixo. Agora, é engraçado que pra você ser 01 na tropa, se você trazer vamos mais além, se você trazer os conceitos do CrossFit, que é você ser acima da média um pouquinho de tudo ali, você é campeão no CrossFit. Sim. Mesma coisa no exército. Justin Medeiros. Exatamente. Entendeu? Então, se você tem um papiro bom, se você tem um TAF bom, se você tem um tiro bom, cara, se você vai ser ali 04, 02, dependendo de como que tá ali. O batalhão, né? Nem sei se é batalhão. Os alunos. É batalhão. Sim. É uma unidade de batalhão, que é 800 homens, mais ou menos. 3 companhias. E é isso. Exatamente isso. Então uma coisa compensa a outra. E eu era muito bom de papiro. Eu tirava 10 em tudo nas notas. Meu tiro foi excelente. Meu tiro de fuzil foi eco. Meu tiro de pistola foi bom, foi muito bom. Não foi excelente. Só que o meu TAF era médio. Era bom. Uhum. Não era excelente, era bom ali. Minha barra fixa era bom, minha flexão era boa, abdominal tranquilo, mas minha corrida era que me puxava. Minha corrida ficava que me jogava minha nota para baixo, porque a galera fazia normalmente 2.150, 3.100. O pessoal corria muito, muito mesmo. E eu, cara, deixava minha vida ali e não conseguia. E foi aí que começou a minha relação com a corrida. E daí, né? Eu conheço o Vini tem bastante tempo, né? E você saiu do exército depois de 2013. Eu passei 2 anos e pouco lá no exército, aí eu me desliguei. E aí, com toda essa experiência militar, com tudo isso que eu passei, a prática esportiva fica dentro de você, né? E aí eu fui atrás de algo que fosse um pouco semelhante, e aí eu descobri o CrossFit. Exato. Naquela época era muito, muito começo. Era muito de começo. Muito começo. Você estava em São Paulo já? Sim, em São Paulo. Você começou a treinar lá na SP, CrossFit SP. Lá na SP. Isso. E como é que... O Vini é bom de CrossFit, tá, gente? Pra quem não sabe, é que ele parou de treinar, mas ele é bom. Quanto que é seu snatch, seu clean jerk? Meu snatch foi 110. Meu snatch, clean jerk tá 129. Então. 130 de clean jerk e não só isso, né? Não só de LPO, mas no CrossFit também ele tinha números bons. Mas e como é que ficou essa relação com a corrida nessa época do CrossFit? Cara, então... Que nessa época aí, rapidinho, né? Sem querer interromper, mas nessa época aí, não tinha essa cultura de correr no CrossFit como você corre hoje, né? Imagina. Era meio que o contrário até. Você não gosta de correr, mas você precisa fazer um cardio. Vai pro CrossFit. Né? Nessa época rolava até esse papo, assim. Cara, foi até uma coisa que eu falei no vídeo da garagem, que o CrossFit, vamos falar da primeira fase do CrossFit no Brasil, se a gente for falar dessa forma...
A corrida, o endurance, de uma maneira geral, era uma coisa bem negligenciada pro praticante normal, aluno que faz a aula 1 hora e vai embora. Bem negligenciada. Era uma coisa assim que... Eu lembro que, na época, as programações de boxe de CrossFit, de uma maneira geral, era peso. Muita carga, peso, carga... E WOD, peso, carga, muito LPO. Ginástica não era nem tanto assim. Sim. Eu lembro que o LPO era uma coisa que todo dia tinha alguma coisa de LPO. Sempre. Pelo menos ali na SP eu lembro. Mas eu lembro que os boxes, de uma maneira geral, era meio que semelhante. Foi uma tendência. Foi uma tendência total. E aí a gente, né, fabricou atletas muito fortes, né? Isso reflete nos dias de hoje. Só que aí o Endurance era uma coisa muito ali que, cara, tipo... Eu não sei explicar o porquê, mas era uma coisa que... Eu tenho várias teorias, mas aí tem um episódio só sobre isso. Exato. Porque tantas coisas que eu tenho pra falar sobre o assunto, é um episódio só sobre isso. Mas, enfim, né? Foi muito negligenciado, foi uma ênfase muito grande em peso, né? Principalmente o Endurance tradicional foi muito negligenciado, porque na hora que a gente pensa em matchcon, né, em alta intensidade, até que rolava 4 matchcons por dia, 5 matchcons por dia, né? Era a moda. Ah, não, quantos treinos você consegue fazer no dia? E aí socava peso e matchcon. Mas, enfim, né? Foi o que foi. Agora a gente tá... Hoje em dia a gente sabe um pouco mais, entende um pouco melhor a modalidade e todo atleta que se preze, né, e realmente queira construir um futuro, sabe que tem que correr, né? O game está aí pra provar, pra mostrar isso, da necessidade disso. Cada vez mais, inclusive, também. Mas, então, vamos lá. Como é que ficou a relação com a corrida nessa época do CrossFit aí? Cara, corrida era no ódio. Ali, 400 metros, 30 wall balls, 20 clean jerks e 10 ring muscle up e 5 rounds. Era isso. A corrida se resumia exatamente a isso. Não passava disso, entendeu? E... Cara, aí foi. Aí, tipo, eu era um praticante de CrossFit normal, um RX mediano do box, entendeu? Não era o melhor RX, não, era um RX mediano que tava ali no bolo. Sim. Eu era esse cara aí. E a corrida ficou ali, sempre ali, na hora do odd e tudo mais, e só, entendeu? E o Murphy do final do ano, que era, acho que todo mundo corria mais. Sim, com certeza. O maior volume de corrida era no Murphy, antigamente. Exato. Isso ficou quantos anos? Você ficou treinando até... Cara, até a pandemia. Então, até a pandemia, né? Eu lembro que eu era realmente um perfeito crossfiteiro. Crossfitter. Eu fui te conhecer em 2018 nos games, mas a gente não teve tanto contato. Né, só quando a Hopper começou e aí quando você mudou pra São Paulo. Quando eu mudei pra São Paulo que a gente começou a ter mais contato. Mas foi justamente na época, né? Eu mudei em 2019, né? Então foi logo depois já começou a pandemia. E aí, como é que você lidou até com essa parte de atividade física, de treino? Na pandemia? Na pandemia. Então, aí na pandemia, aos moldes que muita gente fez, o box deu equipamento, emprestou equipamento, eu até levei uma assault bike pra casa, dumbbell e tudo mais. Só que, cara, eu acho que a pandemia, acho que pra todos nós, foi um momento que a gente refletiu muito sobre coisas que a gente sempre fez no piloto automático e nunca se questionou o porquê. E com a falta do estímulo de comunidade, da aula do boxe e tudo mais, eu comecei a... será mesmo que o CrossFit vai ser algo que eu quero continuar fazendo infinitamente, para sempre, sem se questionar o porquê eu faço isso? E aí o André, como a gente nessa época o YouTube da Garagem já estava ativo, a gente já estava produzindo conteúdo e tudo mais, porque o YouTube da Garagem foi algo que nasceu em dezembro de 2019. Cara, era a véspera de pandemia. A gente não sabia, mas era. Nessa época o André já tinha virado a chave total? Não, ele era forte pra caramba, 105 quilos, era duro pra caramba, crossfit full ali. E aí começou a pandemia, o André virou a chave pro triatlon e começou a migrar. E aí foi até que eu falei num vídeo da Garagem. Eu, como videomaker, eu senti a necessidade de que eu precisava me conectar um pouco mais com o mundo do Endurance para eu entender um pouco mais a cabeça do André e poder contar melhor as histórias. Passar melhor
A mensagem pro vídeo, na hora da edição, na hora de tudo ali. Eu precisava sentir um pouco mais como que é isso na pele. Existiram 2 fases que virou minha chavinha. Começou primeiramente quando eu fiz um mini doc para Salt Fitness, que eu fui filmar a Amanda Ribas, que é uma atleta de UFC, e eu fui lá em Varginha, passei uns 2 dias com ela, acompanhei a vida dela, acompanhei vários treinos, e aquilo me chamou muito do tipo, cara, eu preciso sentir na pele o que é lutar, o que é praticar uma arte marcial, para eu poder fazer um vídeo melhor sobre isso, poder contar uma história melhor, porque eu sei o que o atleta passa, eu sei onde dói, eu sei o que pega, então eu preciso emergir um pouco mais nisso. Aí eu comecei a fazer Muay Thai e Jiu-Jitsu, depois que eu fiz o documentário dela, para entender um pouco mais. Muay Thai Gil, Muay Thai Gil, Muay Thai Gil. E aí com o André no Endurance, eu fazendo cada vez mais conteúdo de triatlon, os amigos chegando ali, várias pessoas ali desse mundo do triatlon cada vez mais presente nos vídeos, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma atividade de Endurance para eu me conectar melhor com esse mundo. E só que assim, uma coisa que precisa ponderar muito bem é que tem que ser uma atividade que, primeiro, não comprometa o meu trabalho, o meu dia a dia, né? 2, tem que ser prático, tem que ser uma coisa assim que não comprometa meu trabalho por tomar muito tempo tipo, de treinar preparo. 6 horas, 8 horas não, por porque, dia. por exemplo, se a gente for falar de ciclismo, cara, para você ir pra ciclovia pedalar, você precisa pôr sua roupa, tal, não sei o que, acabar aqui no carro, chegar lá, tira a bike do carro, não sei o que lá, prepara, não sei o que, vai até a ciclovia, solta o relógio e começa a pedalar. Cara, isso demora, não, entendeu? É um baita de um trampo. Corrida não. Corrida é uma coisa que você põe o tênis, pega o reloginho, tal, vê o treino, não sei o quê, pega e sai correndo. É 10 minutos de preparação. 15 no máximo, se você quiser ainda fazer uma mobilidade antes e ativar alguma coisa. E vai embora. E a corrida foi algo que, tipo, eu lembrei da época do exército, todo aquele estigma que eu tinha de ir mal no TAF, de não ter uma boa performance e tudo mais. E aí o André e eu cada vez mais fazendo mais conteúdo de endurance, de corrida e ciclismo e todo aquele universo. Falei, não, acho que a corrida vai ser uma coisa que vai ser um começo. Sim. Comecei. Só uma observação, né? Antes da gente continuar na corrida, eu acho isso muito foda e eu fico até... eu acho que é por atitudes como essa que você é um puta profissional como você é hoje, sabe? Porque desde o começo você... pra quem não sabe, tem um episódio com o Vini... Faz tempo. Foi bastante tempo. Mas a gente conta o seu comecinho, né? Que a gente falou mais sobre filmar. Que você tava lá nos Estados Unidos, daí só começou a filmar, começou a se envolver. Só que, cara, o Vini, é que vocês nunca vão saber, tá? É que vocês nunca vão saber, mas se vocês pegarem os vídeos dos games ali de 2018, que foi o primeiro ano. 2018, aí 2021 você foi também. Não, eu só fui 18 e 22. De 22. Mas os vídeos por trás, né, de Open que teve no Brasil, de regionais, de BCC. Sim, tudo foi eu. Se vocês pegarem e souberem, entenderem quais são os takes do Vini, vocês vão falar assim, é por isso que ele é ele, sabe? É por isso que ele é foda, assim, porque é um feeling que eu não consigo nem explicar. Na hora que eu vejo o take e a gente conversando, e depois que eu mudei pra cá, a gente ficou bem próximo, e às vezes eu tenho uma visão melhor por trás, né, nos bastidores, eu falo, cara, você é brabo mesmo. E é uma coisa que falta no nosso meio, principalmente quando a gente tá falando de transmissão, né? Um dia a gente chega lá, se Deus quiser, mas aconteceu, né, na Copa Sul, no TCB, porque a galera não tem contato com o esporte de verdade, aí não tem como a pessoa entender, não tem como a pessoa ter o feeling do que esperar, do próximo movimento. Então, se você nunca tivesse se preocupado em fazer uma luta, você não ia conseguir filmar muito bem, você não ia conseguir pegar um ângulo muito bom. Se você não se preocupar em fazer uma maratona, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas o treino de endurance é um treino muito mental, muito desgastante, longo, sofrido, né? O CrossFit é aquela paulada e acabou, na maioria das vezes, né? Tem alguns workouts que são mais longos, mas no geral é aquela paulada e acabou. É aquele sofrimento crônico. Agora, a corrida não, é aquele sofrimento que você vai levando, que você vai levando, que você vai levando, que você vai levando. Então, para você conseguir extrair o melhor do André, né, que é o principal, né, a principal figura que você filma nesse meio,
realmente você precisa entender um pouco melhor isso. Até pra você saber o que tá passando pela cabeça dele. Até pra você saber, olha, nesse momento aqui, pô, pra cobrir um Iron Man da vida. São o metade, 70.3 são 6 horas, 7 horas? Não, menos. 5. O pessoal agora tá fazendo 4 horas e meia. Tá, 5 horas. Rapidinho. 5 horas. Mas, então, nessas 5 horas você tem que saber, ou pelo menos imaginar, tá, quais são os takes que eu vou pegar, onde é que eu vou pegar mais ou menos, qual quilometragem que eu vou focar, porque eu sei que vai estar com... Então, isso eu acho muito foda. Isso eu acho muito irado. Parabéns, mano. Muito obrigado. O que eu sempre falo assim, todos os videomakers que querem se envolver com esporte, eu não vou falar crossfit, eu vou colocar esporte. Cara, você precisa praticar alguma coisa que pelo menos você não precisa fazer o esporte religiosamente para você ser um bom videomaker. Não, veja bem, não é isso. Mas se você tiver um contato real, empírico, saber na pele onde dói, o que pega, como é que o atleta pensa, o que é um bom movimento, o que é um movimento bonito, o que é um movimento feio e tudo mais, você vai ter muito mais feeling e refino na hora de que você for fazer o seu trabalho do que ser um cara completamente desavisado que não tem a menor ideia do que tá filmando. Sim. Com certeza. E sem contar que assim, você se conecta com o atleta, você se conecta muito mais com ele. Ele te olha com uma visão do tipo, puta, esse cara já passou por isso, ele sabe do que se trata. Sim. E quando o atleta se conecta com o videomaker, aí que eu pego o ouro. Aí que começam a extrair o puro creme do conteúdo. Aí que eu vibro. Aí que a magia, aí que vem. Magia acontece. Então... Mas porque, vamos lá, então a gente passou por todo esse processo, né? E aí você viu que você precisava se envolver com o esporte de endurance de alguma maneira. Por que uma maratona? Pois é, a maratona eu não fiz nenhuma prova de 5, 10K, 21, nada. Eu já fui direto para uma maratona. É a mesma coisa que um atleta de CrossFit começa a treinar e vai direto pro Games, entendeu? Não vai fazer uma competição regional nem nada. O cara já vai logo pras cabeças. Mas por que maratona? Porque eu precisava passar por uma prova que tivesse a mesma carga de tempo de atividade, não a mesma carga de tempo de atividade, mas que tivesse uma carga de tempo longa que eu conseguisse fazer alguma relação, por mais que seja pequena, de um Ironman. Porque eu precisava sentir na pele o que é passar algumas horas fazendo uma mesma atividade. Porque quando eu filmei 2 Ironmans full, que é a distância completa. Cara, é o dia inteiro. Os caras, eles largam de madrugada e chegam de noite. Dependendo do seu nível. É muito tempo fazendo a prova. É muito louco. E eu precisava sentir um pouco de como... Pelo menos um pouco de como que é isso, entendeu? E a maratona pra mim foi uma distância que eu sabia que eu ia me matar pra terminar ela. Porque nos meus treinos, 21 quilômetros, meia maratona ali, já tava. Vou falar que tá tranquilo? É que tá tranquilo, mas era uma coisa que se eu fizesse 21, eu ia falar, puta. Fiz. Foi muito rápido. Foi né? ali, foi porque fácil, eu já tava fazendo assim. pra baixo de 2 horas já. Não é um tempo, vamos falar no terminologia de CrossFit, não é um tempo RX, mas é um tempo scale quase RX, sim, entendeu? Sim. Vamos voltar um pouquinho antes da gente chegar na atual, né, maratona, mas como é que foi o processo, então? Vamos falar um pouquinho sobre processo. Isso. Como é que foi o processo? Bom, basicamente assim... Quando que foi o primeiro treino? Vamos começar por isso. Primeiro treino? Específico. Então, né? vamos começar... Vamos voltar um pouquinho mais. Por que acontece? Eu decidi fazer a prova, só que antes disso eu já estava fazendo planilha de corrida. Sim. Eu já estava treinando, eu já tinha um treinador, eu já estava melhorando minha corrida, eu estava me sentindo ali, né? E aí a Jéssica, minha esposa, ela falou, cara, você não faz uma prova, por que você não... né? Você já tá correndo já há um tempo, já tá com uma mecânica boa, você já se entendeu, faz uma prova. Aí eu pensei, ponderei e falei, quer saber, eu já vou para uma maratona e vamos pras cabeças, porque aí foi tudo que eu expliquei aqui, né? E aí comecei a fazer o ciclo para maratona. Mas o que acontece? Ciclos de maratona tem ciclos e ciclos.
como eu sou um iniciante para corrida, meu ciclo deveria ser um pouco mais longo, de pelo menos umas 18 semanas. Eu me preparei em 12 semanas para essa prova. Então, o estilo de treino, qual que é a conta que a gente faz na corrida? É a quilometragem que você roda por semana. Então, para um ciclo de maratona, você tem que rodar mais ou menos nas últimas 6 semanas, uns 80, 90 quilômetros por semana. Mais ou menos isso. Dividido em 3 dias, 4 dias, dependendo de como o seu treinador for planificar para você. Então, é basicamente assim. E entrando um pouco mais na prática, não é só sair correndo e ficar correndo e somar uma quilometragem. Não. Tem estímulos, tem treinos que são curtos, mas de muita velocidade. Tem treinos que eles começam com um estímulo, depois aumenta, depois diminui, depois aumenta de novo esse estímulo. Então, é tudo uma montanha-russa os treinos. Então, é até um ponto interessante, né? Só fazendo um parênteses aqui rápido, é até um post que eu vou fazer amanhã, né? O podcast sai só na quinta, hoje é terça, mas eu vou fazer esse post amanhã. Que é a diferença entre se exercitar e treinar. Se exercitar é você treinar, você fazer um treino, né? Não é você treinar, é você fazer um treino com o objetivo de suar, com o objetivo de dar um pump, com o objetivo de dar uma corrida, dar uma soltada. Outra coisa é você treinar. Treinar é você. Então, se exercitar, você não tem um objetivo no longo prazo. Você quer cumprir aquilo ali que você quer naquele dia. Agora, no treino, não. No treino, você pensa no longo prazo. É sobre o processo. Então, é sobre tudo que você vai fazendo, é o que você vai construindo. Então, você tem que passar em baixa intensidade, você tem que passar em alta intensidade, você tem que passar em várias velocidades diferentes, você tem que conseguir oscilar, porque numa maratona você vai oscilar, você não vai ficar só em uma velocidade. Então, quando você treina, você tem um propósito, né? Então, você está fazendo com um objetivo maior lá no fim, pensando no longo prazo. Quando você se exercita, você está fazendo treino diariamente de uma maneira aleatória. Não tem problema você só se exercitar. Nenhum, tá? Vai te ajudar na saúde, na qualidade de vida. Agora, quando você tem um objetivo de completar uma maratona, se você ficar só se exercitando, provavelmente você nem vai chegar na maratona, provavelmente você vai quebrar antes. Porque você vai sair correndo. Ah, não, vou correndo. Vai quebrar no meio do caminho. Né? Então, acho legal a galera começar a entender um pouco mais sobre essa distinção. Hein? Perfeito, exatamente isso. Então, foram 12 semanas. 12 semanas. Porque o que acontece? Na verdade, foi 14, mas eu peguei Covid e tive uma semana de CrossFit Games aí. Então foram 12 semanas. E o pior, na minha opinião, 12 semanas com intervalos não programados. Meu treinador falou que assim, se você pega uma periodização de uma pessoa que não tem nenhum percalço no caminho, totalmente flat ali, linear, os treinos ganham mais qualidade. Sim. Agora, quando você tem algumas coisas que você para no meio do caminho para resolver algum tipo de incêndio, algum tipo de problema, os treinos em seguida vão vir não vem qualidade, porque você precisa retomar para então imprimir qualidade de novo. Né? Exatamente. Então, né? Mas foi o que deu para fazer. Foi o que foi. Então, durante esse processo, o que foi, partindo do princípio da sua rotina, o que você achou em relação a esse estilo de treino? Vamos botar assim. Foi difícil de encaixar? Foi mais fácil de encaixar? Então, o que acontece é que assim, eu tenho uma rotina... É engraçado que na vida é tudo questão de ponto de vista, né? Eu ia falar, eu tenho uma rotina desgraçada, mas é muito pesado. Porque para muitas pessoas eu tenho uma rotina privilegiada de não ter rotina. Flexível. Cada dia é um dia diferente para mim. Porque eu sou videomaker, então, tipo, hoje eu tô aqui gravando um podcast. Quinta-feira eu tô fazendo um vídeo de produto. Na sexta eu tô gravando um documentário. Sábado eu tô editando. No domingo eu tô fazendo nada. Entendeu? Duvido. Não é que eu tenho... Duvido, tá? Eu duvido que ele não esteja fazendo nada no domingo, mas tudo bem. Mas não é que eu tenho, tipo, um horário que eu entro às 9 e saio às 6. Não existe isso pra mim, entendeu? Então, cada dia é um dia diferente. Então, partindo disso, eu preciso encaixar meu treino quando dá. Já teve vezes lá que a gente foi gravar lá na Bunker que eu olhava na minha planilha e falava, puta, eu tenho 1h10 de corrida, pô, deixa eu ir mais cedo, vou parar o carro lá na Bunker, que é lá na Bunker onde a gente grava os podcasts e tudo mais, é que tá em reforma agora. Vou parar meu carro, vou levar umas coisas pra tomar banho, vou me trocar lá, vou sair pra correr ali na Pacaembu, corro, entrego o treino ali, tal, na Turiaçu, não sei o quê, beleza, volto, tomo banho e gravo com você. Então, tipo, essa é a conta, entendeu?
precisa olhar, eu preciso me planejar sempre uns 2 dias, um dia assim, pra eu ver o que eu vou fazer no outro dia, ver os horários, e aí eu encaixo o meu treino. Aí dessa forma que eu trabalho. Uma pergunta. Tem um lado bom, né? E é aquilo que você falou, muitas pessoas vão achar que é bom e tem um lado ruim, algumas pessoas vão achar que é ruim. Dessa questão do flexível. Mas, até na minha experiência particular e pessoas próximas a mim, é complicado você treinar a hora que dá. Quando você tem uma rotina e você sempre treina às 7 horas da noite, ou você sempre treina às 6 horas da manhã, na aula de 6 horas da manhã, ou você vai correr 5h30 da manhã, é mais tranquilo, porque você se habituou àquilo, você criou um hábito. Agora, saindo pra lá e pra cá, por exemplo, vamos lá na banqueta então gravar, eu vou chegar um pouco antes, aí tem meu rodízio no meio, não, então esse é o bloco de tempo que eu tenho. O que passa pela sua cabeça do tipo, não passa assim, não, tá muito corrido hoje, matar o treino, entendeu? Mas aí o que acontece? Por isso que eu falo que é muito importante você ter um treinador. Porque eu sempre falo assim, quando você se compromete com outras pessoas, aí o buraco fica mais embaixo. Porque quando você faz só por você só, eu acho que fica uma coisa muito mais rasa e muito mais passível de você desviar o caminho e beleza. Sim. Mas quando você tem um treinador, você tem um aplicativo, você tem ali... Porque tudo que eu faço nesse relógio aqui vai pro aplicativo, entendeu? Então tá tudo ali, entendeu? Então isso te estimula muito mais a você fazer o treino, entendeu? Por respeito ao seu treinador e por respeito ali ao acordo que você fez com ele e a tudo que está envolto a isso, né? Eu acho que é uma questão de você se comprometer e ir até o final, entendeu? E o esporte aliado a um objetivo, a uma prova, enseja disciplina. Sim. Enseja disciplina. E, cara, disciplina. Então, vamos tentar verbalizar um pouco melhor pra galera que tá em casa, né? Porque eu sei que muita gente passa por isso, principalmente... É muito mais fácil você entrar, e é um dos benefícios do CrossFit, você entrar numa aula. Você entrou numa aula, né? Pra quem nunca fez uma atividade física ou quem não tá acostumado a fazer uma atividade física... Você só vai. A partir do momento que você carregado. Entrou numa aula, você não precisa fazer mais nada. É verdade. O seu professor vai te guiar. E esse foi o argumento que eu usei muitas vezes na hora de trazer aluno novo. Eu falei, depois que você entrar aqui, não é você que manda, quem manda sou eu. Você vai falar você vai fazer o que eu falar pra você fazer. Agora, pra correr não, irmão. É você que bota o tênis, é você que bota a roupa, é você que carrega o relógio, é você que desce do elevador e sai pra rua pra correr, tá ligado? Então, qual dica, né? Qual conselho, né, você daria pra alguém que tá meio que passando por isso em casa, sabe? Ela tem a vontade até, sabe? Ela tem a vontade, mas chega na hora do vamos ver, de 3 vezes na semana, 1 ou 2 ela tá falhando, não tá conseguindo. Cara, eu acho que o mais importante é você primeiro sempre se lembrar do porquê, do propósito do que você fez. Por que você começou a correr? Qual foi o estímulo inicial de você falar, não, eu vou começar a correr, vou fazer uma prova, vou melhorar na corrida? Se você tem um porquê muito forte, chances são de você passar por adversidade de uma maneira bem mais fácil, quando você tem um porquê forte. Agora, se você é uma pessoa que tá pulando treino, tá inventando várias boas desculpas para você não tá ali fazendo sua prática, é porque o seu propósito já não é tão forte assim e a sua vida tá mudando as prioridades, né? Você tá dando foco para outras coisas na vida. É muito importante refletir e questionar. Não é uma coisa que eu vou dar uma receita de bolo, faça isso. Não, de jeito nenhum, não tem hack, né? Não é hackzinho. Você precisa olhar para si mesmo e refletir e entender, cara, o que você realmente quer, entendeu? Eu sempre falo assim, a nossa vida, a gente tem que ser protagonista, a gente tem que ser o personagem principal. Só que nisso tá na ação, tá na atividade, tá no fazer, e não no planejamento e no mundo das ideias. Então, assim, se você quer ter uma vida interessante, se você quer ter boas histórias para contar, vai e faça. Faça as coisas e coloque a mão na massa, independente do que você queira fazer. Esporte, trabalho, qualquer coisa. Mas precisa agir mesmo. Porque aí as coisas vão acontecer. Você vai olhar para trás daqui a 30, 50 anos e vai falar, cara, eu fiz um monte de coisa. Puta, que legal. Olha o tanto de experiência que eu tenho para contar para os meus filhos, para os meus netos. Olha o tanto de coisa que eu tenho que compartilhar. Porque no final das contas é isso, cara. E nem o que você vai olhar para trás e
refletir sobre, lembrar, mas onde você vai estar naquele ponto olhando para trás, né? Porque é o que você faz hoje que é o que vai te levar aonde você vai estar daqui a 10 anos. Não interessa. Ah, não, eu tô quebrado hoje. Tá. Se você tiver certas atitudes, você vai continuar quebrado. Se você tiver outras atitudes, você não vai estar mais quebrado daqui a 10 anos. Né? Então, é bom lembrar disso também. Mas ótimo. Sobre, última pergunta assim, específica sobre o treino de maratona, né? O treino de corrida. Porque um ponto interessante é a gente falar sobre o treinamento de força que você continuou fazendo ali, de fortalecimento e tal. Qual que foi o mais desafiador, assim, e por quê? Se você chega a ter essa memória... Em relação ao treino de força? Não, em relação ao treino de corrida. É, da planilha de corrida. Cara, um que você ficou assim, você falou assim, caralho, meio que fudeu, sabe? Foi já próximo da prova, assim, que aí começou a ter uns longos, que os longos antes eram de 1h30, 2, 1h50, era o que se batia nisso daí. Aí depois começa a ter longos acima de 2 horas, 2h30, 2h40. Aí é bastante tempo. Aí é muito tempo. Aí é uma coisa que, assim, tipo, se você realmente não se planejar, porque você tem que pensar assim, se eu vou correr 2h30, significa que eu preciso me preparar pelo menos 1 hora antes para essa atividade. Depois, quando terminar isso daí, vou ter 1 hora de ressaca após tomar banho, vou ficar morto, não sei o quê. É um bom bloco de tempo no seu dia para isso, entendeu? Aí começa a pegar. É aí que começa a ficar puxado, porque você precisa realmente realocar a sua agenda para isso. Já não fica uma coisinha, fazer uma corridinha de 40 minutos e já era. Não, porque tem um puta residual depois. Sim. Dói tudo, depois você fica moído, você não quer fazer mais nada, você não quer, mano. Putz. E aí você precisa realmente remanejar, entendeu? Você precisa pensar bem, você precisa prestar muita atenção na sua nutrição, no seu sono, pequenos detalhes, porque isso vai refletir muito em como você vai terminar a atividade, entendeu? Como que você vai se sentir no pós. Então, foi realmente ali foi faltando umas 3 semanas antes da prova, começou isso. Eu acho que é planejamento, né? É planejamento. Na hora que começa a ter uns blocos maiores, e não só isso, né? Mas uma época eu passei por isso treinando no LPO com o Vini, né? Treinando com o Vini, principalmente. Que ele ia na banca. Mas o Vini é duro, cara. Ele vai pra moer. É triste. É duro. Só que imagina, você terminar de treinar 2h30 e dar aula. Na aula de 5 horas da tarde eu tava assim, ó. Força ainda, que é muito neural. Pega o PVC lá. Nossa. Aí, tipo, aconteceu umas 2 vezes. Eu falei, não, tem que mudar o horário do treino. Tem que terminar pelo menos 1 hora antes pra eu tomar um banho, parar no sofá, comer uma parada e me recuperar. Senão eu não vou conseguir dar aula direito. Né? Então, essas coisas são... Planejamento é bem importante. Vamos lá, então, sobre outro ponto que você tocou, que eu acho interessante a gente bater, nem que seja rapidinho, sobre nutrição, mas sobre os treinos de fortalecimento, né? Você continuou fazendo um trabalho ali com o Ramon, e um trabalho específico de corrida, né? Sim. Como é que foi isso e qual a importância que você dá para isso aí durante o processo? Tá, então o Ramon, eu sempre fiz planilha com ele, sempre fiz planilha de fortalecimento com ele, desde quando começou a pandemia, eu já comecei a fechar umas coisas com ele e tal e tudo mais. Minto. Você vê, as coisas acontecem há muito tempo atrás. O Ramon, a minha relação com ele, eu comecei a treinar Muay Thai com ele. Depois que eu comecei a fazer... Eu lembro disso. Eu fiz o doc da Amanda Ribas, falei, cara, preciso lutar, preciso ver como é que é esse mundo aí. Eu sabia que ele já foi lutador de Muay Thai. E ele começou a me dar personal de Muay Thai. A gente saiu na mão, inclusive. Foi uma coisa de louco. É, muito legal. E aí, cara, eu comecei... Aí eu fiz personal com ele de Muay Thai e tudo. E aí comecei a entrar pra corrida e tudo mais. E fechei planilha com ele pra fortalecimento voltado pra corrida. Só que para esse fortalecimento para corrida foi mais além, porque ele utilizava muito de coisas que a gente faz no CrossFit na minha planilha. Então tinha muito Toast to Bar Strict, tinha muito exercícios de potência no sentido de todos os hang powers, snatch, hang power clean, push jerk, tudo que é coisas que você utiliza potência, fazia muito isso, muito isso, porque a base do treinamento ali era para eu melhorar a minha eficiência na parte de potência. Vamos produzir mais energia, ficar mais potente, porque isso é totalmente transferível para a corrida. Então a gente trabalhou muito isso. Trabalhou muita força também, deadlift, back squat, porque
fases de treinamento, né? Quando eu tava longe da prova, aí foi carga, mas não tanta carga, porque é uma conta que também você não pode também minar tanto treino de corrida. É diferente, não é o objetivo. Seu objetivo não é ficar mais forte, seu objetivo é eficiente. Se manter naquela força e meio que blindar o seu corpo pra aguentar o treino de corrida, pra aguentar o volume, né? Que o treino de corrida feito à moda C, não vou ficar falando palavrão, mas ele é lesivo, né? Se você ficar fazendo sem o seu corpo estar preparado, é complicado, principalmente aumentando o volume rápido, vamos dizer assim, como você aumentou. Então foi basicamente isso, uma manutenção de força e fortalecimento pra que você... Ou você acha que foi mais? Não, eu acho que eu fiquei mais forte. Você acha que você ficou mais forte? Eu né? acho que eu fiquei mais forte porque, cara, é muito louco quando você tem a consistência do treinamento durante um bom tempo, começa a dar resultado no sentido, por mais que você esteja trabalhando um volume mais baixo, você deixa aquela manutenção de força muito forte e você melhora algumas coisas que antes você não melhorava. Cara, então, é uma relação estranha. Treinamento é uma ciência difícil louco, de ser compreendida, cara, né? sim. Muita gente acha que é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil. Existem casos, né? E casos famosos até. O próprio Froning, o próprio Kalipa, na época que eles começaram a treinar com o Hinshaw, que começou a botar aquele volume enorme de corrida e treinar endurance mesmo, aumentaram o PR dele em vários levantamentos. Então não é algo simples, né, de se pensar, nem algo fácil, mas se você estava trabalhando com cargas realmente pesadas perto do seu RM, você estava dando estímulo de força. E você estava fazendo a força em horários bem separados da corrida. Era dias diferentes, na verdade. Então, exatamente. Então não tava, o estímulo não estava... Não é concorrendo, né? Porque treinamento concorrente existe e meio que dá certo, né? Ele funciona. Não tão bem quanto separados, mas ele funciona. Agora, você não tava... um estímulo não tava indo contra o outro, vamos dizer assim. Não tava anulando o outro. Uma coisa... eu vou te dar um ponto. Teve duas fases. Quando eu comecei a correr planilha, tal, direto, 4 vezes por semana, não sei o quê, eu perdi peso e fiquei mais fraco nos primeiros 2-3 meses. Sim. Eu senti que eu perdi massa na parte superior, meus presses estavam mais pesados, não estava tão confortável algumas cargas na parte superior que eu achava que antes era mais tranquilo, meu supino baixou muita carga também, só que eu estava bem, minhas pernas estavam boas. Estavam até que fortes ainda, mas eu diminui minhas cargas. Só que aí foi muito louco. Passou uns 4 meses, 5 meses, meu corpo meio que entendeu, beleza, a corrida é uma coisa que chegou para ficar. E aí eu comecei a ganhar peso de novo. Eu comecei a ficar, digamos que forte, entendeu? Não, claro, com as cargas quando eu fazia CrossFit, mas eu tava me sentindo mais sólido nas coisas que eu tava fazendo, entendeu? Mais consistente. Não, pode ter sido o período de adaptação também do corpo, né? É o período de adaptação, porque é um estímulo novo, um estímulo prioritariamente aeróbico, ele não entende muito bem o que está acontecendo, vai fazer o quê? Isso aí. Qual que é o objetivo dele? Tornar mais eficiente o lado aeróbico. Então, você perde peso, né? Além do gasto calórico, ele vai tentar diminuir a sua massa para que você consiga ser mais eficiente naquele ali, que é correr. Né? Tanto que não tem nenhum corredor enorme, a não ser que seja 100 metros, 400 metros, né? Mas aí só para finalizar, na minha véspera para maratona, faltando o meu último treino de força, tinha hang power. Você fez um ginete com pesado. 80%. Eu fiz com 8,5. Mano, tranquilo. Bem, né? Peguei em cima lá. E até o Ramal chamou a atenção e falou, cara, você fazer hang power com volume de... Porque estava muito baixo o volume. Tava baixíssimo. Era tipo 2 séries de 4 movimentos. Era isso, mano. Tipo, era coisa bem... muito louco. Bem baixinho o volume e tal. Só com uma carga um pouquinho mais alta. Ele falou assim, cara, você jogar um hang power com 8,5 snatch, pegar lá em pé, lá em cima, diz muito sobre as suas valências. Diz demais sobre as suas valências. Porque o Henricão, ele havia me falado que eu não tenho genética de corredor. Não tenho genética de corredor. Claro, assim, eu não sei dizer o que é uma genética de corredor, tá? Acho que eu não sou tão especialista para falar nisso, mas ele falou assim, de acordo com as minhas cargas, de como eu imprimia bem o meu treino de força e tudo mais, ele falou que corrida não é uma coisa que eu tenho tanta aptidão física natural para isso. Entendeu? Acho que essa é a palavra correta para se referir a isso.
Não, mas isso é muito foda, é muito louco. É muito louco, é muito louco. Sobre a nutrição, como é que foi? Você sempre se alimentou bem. Sim. O Vini sempre se alimentou bem. Mas você deu uma ênfase maior em alguma coisa? Você deu uma mudada? Carboidratos. Arroz. Muito arroz, carboidrato, macarrão, sem medo. Batatas, carboidratos de uma maneira geral. A FAP, muito a FAP, assim, sem medo de tomar a FAP. Hopper Nutrition, 4-1, Recover. Sensacional. Assim, era uma coisa que realmente eu me sentia muito bem quando eu tomava após um treino de corrida. De uma maneira geral, eu me hidratava bem, tomava mais água do que o comum, assim. Qual que é a sua média de gasto calórico diário, você sabe? Eu acho que é 3.800 calorias por aí. E aí você tá em manutenção, você não tá querendo perder, então você tem que consumir mais ou menos isso. Cara, mesmo. eu não quis perder peso pra maratona pra ter performance. Eu não quis. Uhum. Muita gente falou, Vini, você precisa perder peso, tá pesado. Vini, você precisa perder peso, tá pesado. Só que, cara, eu vou pra um TCB da vida. Passo 4 dias carregando essa câmera aqui pesada, com bateria, monitor, não sei o que, matchbox, não sei o que lá, não sei o que tal. Se eu tô magro, eu sei que vai pesar muito na minha carcaça. Por exemplo, o Barreto foi filmar, ele é magrinho. Bicho, ele passou um dia lá com a câmera lá, falou que não conseguia nem levantar o braço depois, entendeu? Então, precisa ter uma carcaça aqui, sim, entendeu? Senão, porra. E é o que o seu corpo tá acostumado, né? Você tá acostumado a trabalhar dessa maneira. Então, mudar isso também para um objetivo que acabaria que você estaria indo contra o seu trabalho. Você estaria atrapalhando o seu trabalho no meio do processo, e isso não é o interessante, né? Não é o que você queria. Agora, finalmente, então, né, batemos aí numa maneira geral, chegamos à maratona. Como é que foi no dia anterior e o começo, assim, né? Eu vi que você acordou 2h30 da manhã. 2h10, na verdade. Você chegou a dormir bem ou... Cara, eu tomei remédio pra dormir. Tomei calmante, várias coisas assim. 5h30, 6 horas eu tava desligando já. Tava indo já dormir. Aí acordou bem. Acordei bem, mas eu preciso dizer que eu tava bem nervoso. Eu tava nervoso, cara. Os dias antecedentes, assim, eu tava bem nervoso. O que você tava? Cara, você conseguiu identificar? Eu sabia que ia doer demais, velho. Ia ser insano, ia ser... Cara, eu sabia. Muita gente falou, Vini, cara... Se prepara. Prepara. O buraco é mais embaixo. Entendeu? Nossa, 42 é apertado. Eu tava um pouco inseguro também, porque o que acontece? Eu sentia que eu ainda faltava mais treino ainda. Que eu ainda não... Eu não tava preparado porque tinha uma meta. Sim. Eu queria cruzar abaixo de 3h59. Meu treinador não falou pra mim que eu não ia conseguir, mas ele falou, acredita até o fim que vai. E os longos que eu tinha feito no treinamento... Sim, estavam dentro. Porque a gente não corre 42 no treinamento, sim. entendeu? Você corre 25, 27, vai. Eu tava 2 segundos acima do race pace. Tava batendo 5:43, 5:44. Eu tinha que bater em 5:41 para cruzar 3:59 cravado. Beleza. Só que o ponto é o seguinte, o meu treinador, ele faz a conta não pela quilometragem que eu vou rodar, mas pela a quantidade de horas gastas que eu vou gastar para rodar tal quilometragem. Por quê? A conta é cada hora de corrida que você faz equivale a X carga de X tempo recuperando. Uhum. A preparação de um cara que é mais rápido do que eu, que consegue imprimir uma velocidade mais elevada, poucas semanas já prepara ele para maratona porque ele consegue rodar mais em menos tempo. Eu tenho que rodar mais em muito tempo ainda. Entendeu? Então, Sim. tipo, eu rodo muito em muitas horas. Isso reflete num estresse pro meu corpo elevado. E a conta que ele tinha que fazer é sempre para não me quebrar. Sim. Entendeu? Então não dá para ele jogar uns puta longos sinistro pré-prova, sendo que eu vou ter um residual de dias e dias e dias. Então, tipo, é uma coisa que ele tomou bastante cuidado com isso. Por isso que ele falou que eu precisava de mais algumas semanas rodando mais para eu ter esse preparo. Você chegar bem mesmo. Chegar bem.
Porque tipo assim, pronto pra bater aquele objetivo. Porque o máximo que eu rodei nos meus longos foram 26 km e 200. É pouco. Eu tinha que ter rodado pelo menos uns 32, 33, num treino só, entendeu? Porque você cria confiança. Você chega em quilometragens que você nunca chegou antes. E isso gera um peso psicológico do tipo, caraca, eu nunca corri tanto assim na minha vida. É a mesma coisa você tentar tirar um snatch de 100, sendo que o máximo que você fez foi 70. Exato. Na hora que você vai bater o pé e não dá um friozinho na barriga, falou, cara, eu nunca levantei isso acima da minha cabeça. É a mesma coisa a corrida, entendeu? Sim. E eu precisava de mais algumas semanas de preparo assim. Eu tava nervoso porque eu sabia que, cara, pra fechar, pra ir na meta e pra passar pela dor depois dos quilômetros do quilômetro 30, eu sei que ia ser uma coisa que ia ser inédito pra mim. E eu não sabia o tamanho onde que o buraco ia chegar. E eu tava bem nervoso. Beleza, e aí começou... Você conseguiu manter o pace até 21, aí largamos, 2 da manhã. Só uma pergunta, pra onde é que foi a corrida? Não foi só na pista não, né? Não, foi era uma volta de 10 km e 500 na USP. Não, tá. Não, dava uma puta volta lá dentro. É porque a prova consistia em quartetos, revezando cada um 10 quilômetros. Duplas, cada um 21, ou solo full. Entendi. Então era uma volta para o quarteto, 2 voltas para dupla e 4 voltas para solo. Exatamente. Sozinho. E aí, quando chegar na pista de atletismo, trocava. E ali que era o pórtico. Então você tinha que passar 4 vezes pelo pórtico. Beleza. Começou a prova, 5h30 da manhã a gente largou. Aí, cara, das primeiras 10 quilômetros, puta, eu tava feliz pra caralho. Eu dava tchau pra fotógrafo, olhava pro meu pace, tava ali 15 segundos abaixo da meta, tava vestindo bem pra caramba, correndo firme ali, e a galera tal, e puta, tava felizão ali, feliz. Meus 10 quilômetros foi, puta, moleza. Aí abri dos 10 ao 20, feliz também, tal, mas já começou a apertar um pouquinho, já... Continuei correndo. Aí, quando dos 10 ao 20, começa a entrar onde você precisa se alimentar. Onde você precisa fazer a ingestão correta de sódio, de carboidrato e de água. Porque, bicho, no Endurance é o seguinte, se você erra nisso... Né? Irmão, é matemático, juro. O negócio assim 1 mais 1 é 2, velho. Se você errou ali, você vai quebrar bonito lá na frente. Não tem milagre. Aí a cada... Daí você deixa o relógio para apitar tudo nos momentos certos para você tomar carboidrato e tudo mais. Você faz uma conta de quantas gramas de carboidrato você vai consumir por hora, quando que você vai começar a utilizar sódio. Você não pode colocar muito sódio para dentro, senão pode dar alguns problemas ali. Porque você precisa fazer a conta de ingestão de água que você vai consumir por hora, de acordo com quanto de sódio e quanto de carboidrato. Você precisa fazer essa conta aí para você, né, se manter bem hidratado ao longo da prova. E aí beleza, fiz a segunda volta 21, abaixo de 2 horas, estava dentro do target. Só que, qual que foi o problema? A partir do quilômetro 20 e 21, lá na prova tinha uma subida enorme. Eu não sabia que tinha uma subida dessa. E essa subida, na segunda volta, eu ataquei muito ela. Do tipo, vamos atravancar essa subida aqui. Porque normalmente na subida, qual que é o lance? Esquece o pace, aumenta a cadência, não olha pro chão, olha lá pra frente, joga meus braços e vai. Sim. Mantenha sua percepção de esforço ali controlada ali. E eu falei, cara, não, prova, vou moer, vambora. Ataquei a subida. Cheguei lá em cima com o batimento em 8.5, 8.4, um batimento Z5. Daí pra frente meu batimento não caiu mais. Desci a subida, fiz a segunda volta, olhei pro relógio, 1.83 o batimento. Cara, nada. E eu vi que minha percepção de subjetivo de esforço estava cada vez mais... Tava ficando mais pesado, cada vez mais pesada. Aí meu PSE lá em cima. Batimento não descia. Aí a gente fala que o urso começa a atacar. Aí eu comecei a baixar o pace e falei, calma, deixa eu diminuir para ver se o batimento diminui. Baixou 1.77, 1.78... Aí eu falei, bom, deixa eu aumentar um pouco o pace. Aí já foi para 1.85 de novo. 1.85, 1.85, 1.84, 1.84. E cara, e cada vez se sentindo mais cansado. Aí falei, vou precisar ter que andar. Quebrei. Caminhei um pouco,
baixou o batimento, voltei a correr. Voltei a correr, foi para 1,85 de novo. Na terceira volta que você começou a caminhar. Quando eu abri a terceira volta. Abri a terceira, então você tava no 30º ou alguma coisa? Não, eu tava... Não, perdão, segunda volta. Eu tava indo pra terceira volta. Entendi. Aí que você teve que andar. Que eu tava no quilômetro 25 aí. Aí eu tive que caminhar pra baixar o batimento. Aí voltou a correr e subiu de novo. Já foi pra 1,85, 1,84. Aí eu vi que aí já sabia que eu não ia fechar abaixo de 4 horas. E aí o que você decidiu fazer? Cara, aí eu fui administrando no sentido do tipo assim, beleza, sei que meu corpo não conhece distâncias acima de 25 quilômetros, entendo as pedras do caminho que eu tive na preparação. Meu treinador me aconselhou muito bem nisso. Falou, cara, na hora que apertar, você sabe os perrengues que você teve para você fazer esse ciclo. Não leva pro pessoal, não é... Leva na boa, entendeu? Tranquilo. Mas cruze a linha de chegada. Óbvio. Passe a linha de chegada, custe o que custar. Vai que vai. E aí eu fui administrando no sentido de corria. Quando eu vi que tava doendo demais, andava um pouquinho, corria, andava um pouquinho, corria, andava um pouquinho. Só que chega uma hora que, cara, você... começa a doer tudo, cara. Começa a doer tudo, começa a ser tudo muito pesado, duro, muito difícil. Pesado. Você pensou em desistir alguma hora? Alguma hora passou assim? Não, desisti não. Não, falou, eu ia passar aquela linha de chegada andando, de qualquer jeito. Até porque o pessoal da garagem, o Armando André, o Juliano, que são pessoas que já tiveram vídeos na garagem e tal, nossa turma ali, eles estavam comigo fazendo a prova, né? Eles estavam em quartetos, né? Então eles ficaram ali do meu lado, porque eles eram as duplas que iam fazer a volta 3 e 4. Então, aqui era o momento mais difícil ali pra mim. Então, eles estavam ali do meu lado. Então, não tem como desistir, entendeu? E não é nem aquela coisa tipo de crossfit, vai, vamos! É só ficar do lado. Não, é só ficar do lado e falar, irmão, tranquilo, tamo aqui, vamos junto, beleza? Então, vamos progredir aqui. E vai, entendeu? Você ganha uma energia ali. E outra, quando você olha na prova, cara, não tá sorrindo pra você não, velho. Tá ruim pra todo mundo, velho. Você vê todo mundo quebrando ali, um monte de gente andando. Então você, tipo, se solidarizar. Sim. Cara, é uma comunidade também, né? É aquilo, aquele companheirismo. E é uma das sensações mais legais que tem no CrossFit. Legal. E também tem em outros momentos, né? Na corrida é muita gente. Então, na hora que você olha, você não precisa falar nada, né? Tipo, no CrossFit, quando você tá muito fudido num odd lá, você tá se matando, falando assim, meu Deus, eu não consigo fazer mais uma repetição. Você olha pro outro, você fala assim... Ou você olha e pensa assim, caralho, ele também tá fudido, vamos junto. Ou bate o olhar, né? E aí um olha pro outro e fala assim, vamos, né? Meio que, tipo, dá aquela encorajada, sabe? Que não precisa ser falada, mas já passa no olhar. Era muito legal. Não, teve um cara, o nome dele era Júlio. Ele tava... Porque ele teve o nome na camiseta, né? E, cara, desde o quilômetro 26, quando eu quebrei, até o final, a gente foi meio que junto. Eu corria... E a gente quebrava junto. Andava um pouco. Corria, quebrava junto. Daqui a pouco falava, vai, vamos. É isso. Aí vai. Aí daqui a pouco ele abria lá na frente, eu alcançava ele, aí a gente quebrava junto. Aí a gente cruzava com outras duplas, outras pessoas que estavam correndo ali, que tava ruim demais. Falava, cara, bora, tá ruim pra todo mundo, vamos. Trotinho, vai. E vai. Entendeu? Cara, e vai até cruzar ali de chegada. Cara, isso é muito foda, né? E relacionamento humano é um bagulho muito louco, porque são pessoas que você nunca viu na sua vida. Cara, esporte é maravilhoso, cara. São pessoas que você não faz a mínima ideia do que é, de onde que é, de como que foi criado. Foda-se. A gente tá na merda junto, a gente vai junto, irmão, e vambora, vamos pra cima, vamos aguentar. Deve ser muito irado. Quero fazer uma maratona também. Vai fazer uma maratona? Não agora, mas isso deve ser muito legal. Deve ser muito legal. Na hora que você cruzou a linha, qual foi a primeira coisa que passou? Cara, eu tava, tipo, assim, eu só queria cruzar. Só uma coisa, tá? A maratona da fila aí não tem 42,750, tem 43,100, tá? Porra, cara, não chegava... 400 metrinhos a mais sofrido. Mano, cara, não chegava nunca. Juro, quando abria a reta ali, da raia ali, pra chegar ali na coisa de esportes da USP lá... Cara, era infinito, velho. Chegava nunca. Tipo, juro, velho. Eu falava, não é possível. Não chegava nunca. E era uma coisa que você dá um desespero, cara. Você fala, beleza, vou correr pra sempre aqui. Vou ficar correndo até morrer.
não vê a hora de cruzar a linha de chegada. E quando você vê a linha de chegada, vê a galera te esperando ali, puta, cara, é muito, muito louco, assim, porque eu pensava assim, do tipo, tudo na vida passa, né? Toda dor, dificuldade, tudo passa ali. E teve até um Reels que a Hopper postou esses dias aí. Sim, bem legal, tá? Que é uma frase no exército que a gente falava muito quando a gente estava no campo, quando a gente estava de madrugada na água, um frio insano ali, 4 dias sem dormir, que a gente sempre falava, nada pode parar o avanço inexorável do tempo. Sexta-feira sempre chega. Cara, tudo passa, o tempo vai, sexta-feira vai chegar, porque o campo começava segunda e acabava sexta. Então, qualquer dor, dificuldade que você esteja passando na sua vida, seja lá qual for, vai passar. Então, da mesma forma, quando eu tava no quilômetro 35, eu sabia que o 42 ia chegar, ia passar aquela dor, entendeu? Então era uma coisa que tava sempre ali me motivando a continuar. E quando passou a linha de chegada, foi aquele, puta, acabei. Check, entendeu? Algum pensamento específico passou pela cabeça na hora ali? Alguma coisa? Você só quer sobreviver. Nada. É só sobreviver e terminar, assim. Sobreviver e terminar. E uma coisa que também, claro, que passou muito mais no meu pré-prova, antes de largar, é que, cara, você lembra de todo o processo, né? Porra, teve várias corridas que foi perrengue pra eu entregar o treino. Tem dias que eu tinha que acordar muito cedo, porque eu tinha um longo enorme, e depois tinha a gravação, e se eu não acordasse tal horário, cara, de noite não ia correr, esquece, porque eu tava acostumado a correr de manhã, porque de manhã normalmente não tem nenhuma gravação pra fazer. Sim. Então, você lembra de tudo isso, de todas as coisas que você fez, e todas as manhãs que você acordou, e cada corrida, e cada coisa, e você passa um filminho na tua cabeça, né? Que era tudo pra aquele momento. Para aquela prova, para aquela distância, para aquelas pessoas. Aquele comprometimento chega tem um produto final ali, né? E isso é muito tangível, porque tem a prova ali, né? Então você tá vendo aquilo. Então passa isso na cabeça, né? E foi isso, mano. Qual recado você teria para dar aí pra galera que tá em casa, que tá buscando um desafio, buscando sair do sofá, buscando... Eu sou a prova viva, porque eu era ruim de corrida no exército, sempre fui ruim. No CrossFit eu sempre fui medíocre na corrida. Eu lembro que, toda vez que tinha um Murphy, cara, eu sempre ficava no bolo de trás ali, tinha uma galera que corria bem pra caramba. Sempre fui uma pessoa que gastei muita energia correndo, nunca fui eficiente ali. E com a prática, estando bem assessorado, com pessoas certas, buscando o conhecimento correto, aplicando isso na prática, você melhora. É muito louco. Demora, corrida em especial demora, mas o resultado vem. Mas você precisa ter a disciplina e a consistência do treinamento, que o resultado vai chegar. E eu vou te falar que, assim, não tenha medo do desafio. Não tenha medo de se colocar à prova em alguma coisa que é impensável. Um dia de cada vez, um treino de cada vez, vai se preparando, vai tomando decisões sábias. Porque para você cumprir um desafio é tomar boas decisões. É isso, você tomar boas decisões para chegar até lá. E vai em frente que você vai conseguir, você vai chegar lá, você não vai morrer. Eu tô vivo aqui, ó, show, estamos aqui gravando podcast, eu fiz a prova domingo, hoje é terça, entendeu? E, cara, a vida é uma só, né? A vida é uma só, o tempo passa muito rápido, aproveita enquanto temos saúde, enquanto a gente tem condições, oportunidade, possibilidades de fazer desafios assim, porque lá na frente, pode ter certeza, independente do resultado, você vai se orgulhar. Eu nunca me arrependi de ter deixado de treinar, nunca me arrependi de ter topado um desafio, nunca me arrependi de nada disso na minha vida. Então, é aquela coisa que você sempre fala, o obstáculo é o caminho. Não tem jeito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Baita episódio com o Vinícius, hein, Vinícius? Deu aula. Tá vendo? O Filmmaker é muito mais do que o Filmmaker, filho. Ainda tem
Aí a gente vai deixar no ar aí agora o que pode vir pelo futuro, né? E sobre o que ele pode vir aqui daqui a um tempo falar. Eu vou deixar no ar, não vou entregar nada no momento. Acompanhem o Vinícius no Instagram, né? Ele tá, inclusive, abrindo caixinha de perguntas pra vocês que são da área, né? Geralmente é pra galera que é filmmaker. Normalmente é coisa de trabalho, assim. Então. O pessoal me segue pra coisa de trabalho. Agora tem um pessoal que coisa de aproveitem, tá? E eu falo, porque ele não vai querer falar, mas eu falo porque, mano, ele aprendeu basicamente tudo sozinho, tá? Isso aí quase ninguém sabe. Isso aí pouquíssimas pessoas sabem. Sozinho no sentido de foi buscar o conhecimento, né? Não que ele não tenha aprendido com ninguém em nenhuma aula, ou em nenhum livro, ou em nada disso. Não, ele foi atrás do conhecimento. Não teve uma faculdade, não teve um curso específico, nunca teve nada disso. E irmão, é um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores filmmakers de esporte geral do país, sem dúvida nenhuma. Porque ser filmmaker, na hora que você vem pra trás um pouco, né, na hora que você começa a trabalhar, por exemplo, na internet, na hora que você começa a fazer outras coisas, você começa a ver, é muito mais do que só apertar o REC na câmera. É toda a história que você vai contar, né, é todo o percurso, é todo o trajeto, o caminho que você vai desenhar da pessoa do ponto A até o ponto que ela quer chegar, né? Seja no ponto B, no ponto C e por aí vai. Então, @MartinFlowers com 3S. Pronto. Vai estar aqui também o link. Eu sou o Axel Gouveia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal da Hopper. Tem muito conteúdo aqui semanalmente. Mensalmente tem um episódio do podcast. E vocês podem acompanhar o podcast também lá no Seeking Growth Podcast em todas as plataformas de áudio. Um abraço e até o próximo.